E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma pergunta que me fazem bastante também, que é: Ângelo, vale a pena comprar uma máquina chinesa? Vale a pena comprar uma máquina de origem chinesa? Pois é uma pergunta assim muito frequente, uma dúvida muito comum das pessoas que querem começar um negócio, né, com equipamento a laser, a router, né, e surge essa dúvida se vale a pena investir no equipamento deste ou não, né? E o que acontece é o seguinte: para a gente entender e sair um pouco fora da questão emocional, que até eu estava refletindo sobre isso, né? Como eu estou escrevendo um material exclusivo lá para os nossos alunos sobre como escolher o equipamento adequado para o seu negócio, eu comecei a refletir muito e sair fora um pouco do âmbito emocional, porque antes eu estava muito nessa de China é tudo porcaria, né? China trouxe o vírus para cá pro Brasil aqui, pô, eu não vou boicotar esses caras, não vou comprar nada deles e é tudo porcaria, sabe, umas coisas assim. Então eu estava muito nessa questão emocional, e como eu estou escrevendo esse material, eu tenho que usar muito mais a razão do que simplesmente a emoção, né? Porque afinal de contas eu estou orientando, né, de certa forma, até meio que influenciando das pessoas para escolher melhor o produto, né? Então eu estou dando uma direção. A ideia desse material é fazer fazer um guia, um mapa, para ela saber o que ela precisa para comprar os equipamentos certos. E aí eu falei, entrar na razão, sai um pouco da emoção, sai disso, né? E aí eu falei, tava dando uma corrida aqui, falei, deixa eu lá dividir no YouTube lá com o pessoal também, uma parte desse material, do que eu tenho refletido, de repente pode ajudar vocês também nesse início, ou pelo menos refletir um pouco sobre essa questão da origem, né, do equipamento, se é da China, compro ou não compro, pelo menos dar um norte na questão sobre essa ideia de comprar esse material desse jeito, né? Então, o que a gente precisa entender primeiro? Que a China, quem é a China no mundo, né? A China simplesmente é o país mais populoso do planeta. Tem mais de 1 bilhão de chinês lá, então quer dizer o quê? Que tem muita mão de obra lá, muita mão de obra mesmo. Imagina. Então o que acontece? Nem entrando também no âmbito de se é mão de obra escrava, se é certo, se é errado, se eles fazem o que fazem lá, não é isso. A questão é que o mundo inteiro manda produção para lá, todo mundo tem fábrica lá, usa essa mão de obra para fazer uma série de coisas, isso é fato. Não dá pra gente discutir. Então, eles já têm um ponto que ajuda demais ele nessa questão, né? Então, o que acontece lá? Eles têm tributações diferentes, então eles já, de certa forma, eles já têm um preço mais competitivo e atraente em tudo que na maioria das coisas que eles fazem mesmo. Então, não dá pra gente negar isso. Então, o que eu quero falar para vocês? Que existem dois elementos que acontece com a gente e que de certa forma nós temos razão por sentir isso, que é o sentimento da tentação, né? Nós temos assim aquela tentação de comprar os produtos mais baratos, a gente tem a tentação, né, de querer comprar matéria-prima mais barato, de querer ter essa vantagem, né, de comprar um produto tal mais em conta, e eles oferecem. Então, nós não estamos errados por causa disso, né? É um instinto já humano. Não tem como, a gente quer sempre os mais baratos mesmo. E tem o outro que é sobre o receio, né? Nós temos, quando a gente fala de produto chinês, a gente está falando muito sobre receio, a gente tem muito receio, né? Chinês é tudo porcaria, você vê esse monte de coisa que vem para cá, é tudo porcaria, a gente, né? O que acontece é que realmente nessa segunda situação nós temos razão também. Por quê? Porque na China eles têm dois tipos não dois, mas os dois assim que são mais evidentes, maneira de produzir. Eles produzem para os países mais ricos, que tem a moeda forte, Estados Unidos, Europa, tal. Então eles já produzem com matéria-prima melhor, para durar mais, o produto vai ficar mais caro, né? Então eles já têm essa linha que é muito mais caro, né? E tem uma segunda linha deles que vai para países como o Brasil, por exemplo, né? Países com moeda mais fraca, tal. Então eles já têm isso. Não dá pra gente negar que isso existe, né? E o que acontece?
o referencial que a gente tem é esse, porque a demanda, os produtos que a gente mais recebe aqui no Brasil é com qualidade inferior, então a gente já tem essa coisa de que produto chinês é porcaria, né? Então é com essas reflexões que eu comecei a pensar, né? Falei, meu, existem casos e casos, vamos começar a refletir, vamos começar a colocar aí na balança certinho o que é realmente verdade e o que é simplesmente emoção, né? E vamos tirar fora. E o que acontece? Então, sabendo dessas duas situações, né, de tanto da tentação da gente querer comprar um produto mais barato e eles têm, e também chega para nós aqui os produtos mais, né, de qualidade inferior, a gente já fica com essa pergunta do vídeo, né? Será que vale a pena comprar um equipamento chinês ou não? Né? A gente fica nessa dúvida. E o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, que além da questão da origem do equipamento, né, a questão da onde vem o equipamento, se vem da China, se vem da Europa, se vem dos Estados Unidos, aonde vem, nós temos que ter em mente, nós temos que ter a consciência outros fatores além da questão da origem, né? Isso que eu quero que vocês pensem. Porque como eu falei, se já que existem essas duas linhas, né, tanto a linha mais top mesmo da China e tem a linha mais de segunda linha, que é tudo mais barato, vocês têm que estar consciente do que você está comprando e comprar da China, já adianto, não vou falar para vocês que não vale a pena, entendeu? E no final do vídeo eu vou explicar tudo certinho, mas não vou falar para vocês que não vale a pena comprar da China, né? Não vou falar isso. Por quê? Porque vocês têm que analisar outros fatores que envolvem a questão da compra, né? Se você já está consciente de que você está comprando algo da China que já é de segunda linha, então você já sabe que você vai precisar, no mínimo, ter uma reserva de dinheiro para esse equipamento. Na hora que ele quebrar, você já ter aquele recurso disponível para comprar as peças de reposição, por exemplo. Você já sabe que vai durar menos, mas você já está consciente, né? Você já sabe, Júlio, eu só tenho 10 mil aqui, vou comprar esse equipamento mesmo, porque assim eu já starto no mercado, eu já começo, eu já crio minha marca, tal. Depois lá na frente não tem problema se quebrar, porque eu já entro no mercado, eu já vou ter caixa, e daí depois eu já compro outra e não me importo com isso. Ótimo, não tem problema nenhum comprar uma máquina chinesa, você está consciente da sua decisão, né? E é isso que eu quero que vocês tenham, consciência sobre a decisão, né? Em contrapartida, se vai comprar uma máquina nacional, você, né, vai pagar mais caro, tal, mas de repente você já tem uma segurança a mais, já tem uma durabilidade a mais, você tem outros fatores que vai fazer com que você, né, não fique com uma produção parada, por exemplo, tal. Se você comprou uma máquina de 15 mil, quem que vai ser o técnico que vai consertar caso ela quebre? Onde você vai comprar peças caso ela quebrar? Vai vir da China ou tem aqui no Brasil mesmo? Enfim, quem vai ser o responsável por dar continuidade no seu negócio? Você pode ficar um mês com ela parada, por exemplo? Entendeu? Você tem que mapear essas coisas que precisam ser feitas caso... É um plano de contingência, na verdade, né? O que vai acontecer se isso acontecer? Né? É isso, você já tem que se preparar para isso. Não quer dizer que então que o equipamento da China seja ruim, né? Em função quando você tem consciência daquilo que você está comprando. Então, o que eu prezo muito aqui para os nossos alunos, inclusive é para esse material que eu estou fazendo aí, é trazer essa consciência, né? Porque existem vários fatores que vocês devem observar e vocês devem se atentar, né? Antes de tomar essa decisão. Então, a máquina da China vale a pena? Vale, depende da sua consciência e da sua maneira de assumir risco, né? Simples assim. Você quer investir pouco, mas você saiba que também você pode ter a sua máquina quebrada mais rápido. É natural isso, né? Então não tem jeito. Então você tem que decidir. Isso que é o que mais importa no final das contas, né? Que além da escolha da origem, se é da origem chinesa, europeia, americana, existem outros fatores ainda que você tem que observar. O que está embutido nessa compra dessa máquina, se já vem todos os periféricos, se você vai ter que comprar tubo separado, se você vai precisar ter lente, o chiller, o resfriador, né, as lentes, espelhos, o que está incluso nessa compra, você tem que fazer essa avaliação. Então tem vários elementos, acho que tem mais de 12 elementos que antes de você comprar o equipamento, na hora que você estiver fazendo essa cotação, você tem que saber.
né? Então, isso independe se é da China ou se é europeia, americana, enfim, qualquer uma, né? Então, o que vocês vão ter que observar daqui para frente é isso. Então, fica a resposta para vocês responderem, né? Vale a pena? Vale e não vale. É a mesma coisa, depende da sua situação, depende da sua condição, sua fase que você está enfrentando no seu negócio, né? E esteja consciente sobre o que você está comprando. Não tem problema nenhum que você compre uma máquina chinesa, desde que você seja consciente das coisas que podem acontecer, né? Então é isso, pessoal. Eu queria pelo menos passar um panorama para vocês aqui, né, sobre essa questão da compra da máquina. Não é o material completo, ainda eu estou fazendo e eu quero fazer uma aula exclusiva sobre isso aí. Vai ter mais 2 horas de aula só explicando todos esses fatores que eu falei sobre a compra, né, a decisão da compra, porque a gente está trabalhando com dinheiro. Geralmente é um sonho da pessoa de empreender, de querer investir no negócio, às vezes guarda todas aquelas economias e precisa fazer investimento certo. Então é uma aula assim que eu estou preparando mais profundamente mesmo e vai ficar disponível lá para os nossos alunos da escola. Então se você ainda não se matriculou ainda, acessa aí a nossa escola, www.angedoconte.com.br. Lá você vai ter acesso a todo esse material completo, vai ter um e-book completo falando sobre isso, mais uma aula de 2 horas falando sobre a compra desse material, né, desse equipamento. E aí você pode acessar também. Se você gostou desse vídeo, curte, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!